E olha só, pessoal, ministro Moraes recua de decisões que havia tomado antes de forma tão enfática e isso surpreendeu a todos, hein? Vocês vão ver agora. Vejam só, pessoal, depois de algumas represárias e de notícias que estão vindo lá dos Estados Unidos, de Donald Trump, de Elon Musk, agora vocês vão ver o que ele recuou. Porque isso nunca aconteceu, nós sempre vemos ele avançando e agora algumas medidas represárias, de censura, de ativismo judiciário que havia tomado, ele voltou atrás, pessoal. O que pode estar acontecendo na cabeça do homem? Será que é um milagre divino? Vocês vão ver aqui agora, pessoal. É surpreendente, mas para a surpresa aí de muitos, olha o que acabou de acontecer. Nós vamos mostrar isso aqui porque essas decisões vindas lá de fora estão deixando aí algumas autoridades bastante preocupadas, hein? Vamos mostrar isso aqui agora para surpresa de muitos. E o que pode acontecer mais nesses próximos dias onde Moraes parece agora querer fazer as pazes com o povo? Será? Tá muito estranha essa história. Veja só o que aconteceu. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, dá aquela força, pessoal. Vamos para essa matéria, porque parece que os ventos estão mudando em Brasília. Vamos ver isso agora com Gustavo Gaia. Tudo leva a crer que pela primeira vez o ditador do Brasil, Alexandre de Moraes, recuou. Já há algum tempo nós começamos a ter essa percepção de que o regime totalitário que estava sendo instaurado no Brasil não poderia durar para sempre. A perseguição, o desrespeito à Constituição, a interpretação criativa dos nossos direitos e dos artigos da Constituição, a intimidação, prisões ilegais, busca e apreensão por conta de palavras, corruptos sendo soltos, pessoas inocentes sendo presas, intimidação na imprensa. Mais cedo ou mais tarde, isso teria que acabar. A situação chegou a um nível insustentável, onde apenas 12% no Brasil hoje aprova o nosso Supremo Tribunal Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, é obrigado a dar entrevistas todos os dias defendendo a Corte Suprema, que, volto a dizer, é de extrema importância para a nossa democracia, desde que ela esteja funcionando da forma que ela foi originalmente criada. Não que ela se transformou hoje num instrumento político, de interferência política, de censura, de perseguição, de intimidação. Bom, como vocês sabem, há alguns dias nós tivemos a notícia de que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos enviaria para o Brasil a Relatoria Especial de Liberdade de Expressão para entender o que estava acontecendo aqui. Essa decisão deles mandarem para cá a Relatoria da Liberdade de Expressão se ocorreu depois das nossas visitas dos deputados federais, comitivas e delegações que nós fizemos para os Estados Unidos ao longo dos últimos 2 anos, denunciando o que estava acontecendo no Brasil. E a cada visita, a denúncia crescia, porque eram novos crimes, mais perseguição, mais censura, mais pessoas tendo seus perfis derrubados, posts derrubados, em ordens sigilosas, sem uma fundamentação, claramente contra o que diz a nossa Constituição. Bom, depois de muitas denúncias, eles decidiram vir ao Brasil. E decidiram vir ao Brasil não só por causa das denúncias, mas também por causa da mudança do governo americano, que falou que não vai continuar enviando fundos para instituições que realmente não trabalhem pelo que ela foi criada. No caso dessa, defender os direitos humanos que no Brasil têm sido desrespeitados. Bom, é só eles organizarem, semana que vem eles vão estar aqui, eu e meu gabinete e alguns outros deputados estamos organizando a lista de pessoas que eles vão marcar a agenda. Nós estamos falando com várias pessoas, vamos entregar o caso de novas censuras e várias outras pessoas que nós estamos organizando para que elas tenham uma audiência. Tá? Estamos tentando também separar um auditório, um plenário no Congresso, apenas para que deputados e senadores censurados possam ser ouvidos pela relatoria. Bom, dito isso, ontem algumas notícias interessantes e curiosas saíram na internet. Moraes restabelece redes sociais de presa do 8 de janeiro. Peraí, Moraes restabelecendo a rede social de uma pessoa que foi presa no 8 de janeiro? Ele tinha feito isso antes? Não, em nenhum momento. Agora, de repente, ele estava devolvendo redes sociais. Moraes libera contas bloqueadas do influenciador Monark em suas redes. Lembrando, Monark também é uma das pessoas mais perseguidas e mais odiadas por Alexandre de Moraes. E fez várias declarações que realmente reverberam com o que o povo concorda, mas não pode dizer com medo de ser preso. Moraes hoje está basicamente exilado nos Estados Unidos por conta da perseguição que ele sofreu aqui.
Moraes envia à PGR pedidos de indulto de Daniel Silveira, o indulto que é o indulto do Lula, não do Bolsonaro, no qual o Lula disse que quem estava em regime semiaberto poderia ser libertado, né? E o Daniel Silveira estava dentro desse critério. Normalmente, Moraes recusaria isso de imediato, de ofício. Alexandre de Moraes recua e manda desbloquear redes sociais de Léo Índio, primo do Bolsonaro. Léo Índio, que inclusive tem vídeos e fotos no momento do 8 de janeiro. Tá? Essa foto que você está vendo aqui é do Léo Índio no dia do 8 de janeiro, lá na Esplanada. Aí tem essa matéria que vale a pena mostrar para vocês, que saiu na Folha de São Paulo. Relator da Comissão de Direitos Humanos sobre Liberdade de Expressão encontrará alvos de inquéritos do STF. Delegação do órgão da OEA, chefiada por advogado colombiano, chega neste domingo ao Brasil. Um delegado da Comissão Americana de Direitos Humanos que chega ao Brasil neste domingo para investigar a situação da liberdade de expressão no país agendou encontros com representantes de bolsonaristas e alvos de inquéritos do STF. Uma das conversas será com o advogado de Felipe Martins, ex-assessor da presidência sobre Jair Bolsonaro. Ele está com as redes sociais bloqueadas e teve um pedido de entrevista à Folha censurado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, Felipe Martins não pode dar entrevistas. Qualquer outro preso do Brasil, por pior crime que ele tenha cometido, pode dar entrevistas. Lula, enquanto estava preso, dava entrevistas. Agora, o Felipe Martins não pode dar entrevista? Por quê? Lembrando que agora, nos Estados Unidos, eles estão investigando a fraude do documento que falava que ele havia entrado nos Estados Unidos, sendo que, a verdade, ele não entrou. Martins é um dos indiciados pela Polícia Federal no inquérito da suposta trama golpista patrocinada por aliados de Bolsonaro. Chegou a ficar 6 meses preso no ano passado, com um documento falso, hein? O encontro com a defesa dele, formada pelos advogados Sebastião Coelho e Ricardo Schaeffer Fernandes, deve ocorrer em Brasília. Então, quem está vindo aqui é o Pedro Baca. Eu já conversei com ele, né, 2 vezes nos Estados Unidos, fazendo denúncias do que está acontecendo aqui. E nosso gabinete está em contato direto com o grupo do Pedro Baca, com assessores do Pedro Vaca, mas pronuncia Pedro Baca. E estamos organizando, enviamos para ele a lista dos casos mais sérios de perseguição e censura que aconteceu no Brasil. Enviamos casos como a Revista Oeste, a Cruzoé, do Cláudio Dantas, né, e do Diogo Mainardi. Enviamos os casos também dos hipócritas, de comediantes, de cantores que foram censurados, de pastores, líderes religiosos, deputados, senadores, de pessoas que tiveram suas redes bloqueadas através de decisões ilegais, sem fundamentação, das ordens sigilosas. Enviamos para eles também o caso do use sua criatividade para censurar a Revista Oeste e vários outros. Eles vão sair daqui com a exata, perfeita percepção de que o Brasil não é uma democracia. E isso está colocando muito medo, pode ter certeza. Isso está colocando muito medo no coração desse homem. Alexandre de Moraes recuou porque ele percebeu agora que ele foi longe demais e consequências acontecerão. Haverá consequências para o que ele tem feito. Ele ainda pode censurar mais algumas pessoas, pode mandar prender e fazer buscas e apreensão, mas a verdade é que a credibilidade das suas decisões hoje não existem. Nem mesmo a imprensa militante, que odeia a direita, odeia os conservadores e os bolsonaristas, nem mesmo eles estão dispostos a defender o que o Alexandre de Moraes tem feito. Apenas a militância mais histérica do PT, do PSOL, ainda acha bom. Porque aquela militância que tem o mínimo de bom senso percebeu que o que está sendo criado no Brasil é um regime de perseguição que pode depois virar a mira contra eles. Então ele recuou. Ele recuou e, pelo que tudo indica, percebeu que essa relatoria não veio para passar a mão na cabeça, nem bater a mão no ombrinho desse pessoal, mas para fazer um relatório mostrando com exatidão o que está acontecendo no Brasil. Eles chegaram na segunda-feira, infelizmente no primeiro momento eles vão falar com os censores, isso é ruim, eles vão falar com aqueles que estão causando a censura no governo, né? Mas depois eles vão escutar pessoas comuns e pessoas que foram vítimas da censura. E o relatório que eles vão preparar vai ser um relatório mais próximo da realidade, já que o Donald Trump disse que se eles não fizerem algo, os fundos da OEA serão cortados, e sem fundos esse pessoal perde o emprego. Então, por medo de perder o emprego, eles serão obrigados a falar a verdade. Antes, eles ignoravam completamente o que estava acontecendo no Brasil, mas agora não tem como ignorar mais. Então nós temos aí uma oportunidade única
de dar aquele primeiro passo para reverter o processo de totalitarismo, perseguição e censura no Brasil. Oremos bastante agora essa semana, porque semana que vem pode ser realmente o início, o acender da luz do fim do túnel. Pois é, pessoal, e não para por aí, hein? Olha agora a OEA que está vindo aqui no Brasil para poder fazer essa fiscalização, né? Mandando essa comitiva aqui. Eles vão ouvir, sabe quem? O Felipe Martins, aquele político ali que teve os seus dados ali, pelo menos surrupiados ali, ou corrigidos de forma errada. E aí agora a OEA vai ouvi-lo. Por que teve toda aquela confusão aí nos últimos anos com o Felipe Martins? Você vai entender tudo aqui agora. Quem vai trazer é o Dallagnol, Deltan Dallagnol, aquele promotor que colocou o Lula na cadeia, vai mostrar isso aqui. Olha só o que a OEA vai fazer aqui no Brasil e se isso não está deixando Alexandre de Moraes e Lula sem dormir à noite. Confira aí. Voltamos em seguida. Pânico no STF. Moraes está desesperado porque a Comissão de Direitos Humanos, a OEA, está vindo ao Brasil e vai ouvir os presos políticos, os perseguidos, vai ouvir Felipe Martins. E isso abre uma imensa janela para barrar e depois reparar os abusos que o STF está praticando há anos e pode sobrar, inclusive, para os ministros do STF. Eu vou mostrar para você essa notícia que saiu aqui quentinha. Vou te explicar tudo direitinho e você vai entender por que o Moraes saiu ontem como um maluco, liberando as redes sociais e várias pessoas do Monark, do Léo Índio, da Lucivânia Barbosa, que é uma presa do 8 de janeiro, da Flávia Magalhães, todas ontem. Gente, faz sentido isso? Ele nunca libera a rede social de ninguém. Fazia anos que estavam derrubadas, bloqueadas as redes sociais de todas essas pessoas, mesmo sem elas terem sido acusadas. E aí, num dia, de repente, logo antes da comissão estar vindo para o Brasil, ele libera geral. Faz sentido isso? Claro que não. Não faz. Como eu vou mostrar para vocês, Moraes está desesperado. Segue aqui. Relator da Comissão de Direitos Humanos sobre Liberdade de Expressão encontrará alvos de inquérito do STF. Então, o que é ser relator aí da Comissão de Direitos Humanos? A gente tem um sistema interamericano de direitos humanos dentro da Organização dos Estados Americanos. Esse sistema de proteção de direitos humanos, que inclui a liberdade de expressão e que é contra a censura, tem dois órgãos principais. Um é a Corte, o Tribunal, e o outro é a Comissão. A comissão é um órgão executivo, faz investigação, faz notas criticando os países que violam a liberdade de expressão e dentro dessa comissão tem uma relatoria específica para proteger a liberdade de expressão dentro dos países. E quando o Trump assumiu, ele disse: nós precisamos lutar contra a censura e pressionou ainda a comissão e a corte, esse sistema interamericano, dizendo que não vai seguir financiando esse sistema se eles não atuarem concretamente contra a censura que acontece. E qual é o país em que os abusos mais têm acontecido? É o Brasil. E aí a relatoria está vindo para o Brasil justamente para investigar os abusos contra a liberdade de expressão. Olha aqui comigo. Uma delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que chega ao Brasil agora, nesse domingo amanhã, para investigar a situação da liberdade de expressão no país, agendou encontros com representantes de bolsonaristas alvos de inquéritos no STF, Supremo Tribunal Federal. E tá aí, ó, Felipe Martins. Imagina a comissão ouvindo Felipe Martins. Gente, primeiro, o Felipe Martins vai dizer que ele foi preso por 6 meses sem denúncia. Gente, mais de 6 meses preso sem acusação criminal, quando o máximo é 35 dias, uma imensa violação da liberdade. Em seguida, ele vai contar para essas pessoas que ele foi preso com uma fraude documental. Usaram um registro fraudulento de entrada nos Estados Unidos dele, porque ele não foi para lá, ficou provado que ele não foi, para prender ele. Ou seja, foi preso com uma justificativa fajuta e foi mantido preso mesmo quando já se tinha comprovado que não ficava de pé essa suposta fuga dele para os Estados Unidos. Depois disso, ele vai dizer que ele foi solto depois de 6 meses, mas com um monte de restrições injustas, ilegais e inconstitucionais impostas a ele, como a proibição de contato com o mundo externo por meio das redes sociais. Ele não pode postar. Mais ainda, ele foi proibido de dar entrevistas, inclusive para a Folha de São Paulo. Moraes censurou a própria imprensa, dizendo que se ele desse entrevista, ele ia ser preso. Isso é contra toda a jurisprudência do STF. Lembrem que no caso do Lula, eles autorizaram que o Lula preso desse entrevista. Então, de modo incoerente com aquilo que eles mesmos defendem, o que mostra aí que existe uma perseguição, eles foram lá e mais uma vez censuraram a liberdade de expressão do Felipe. Não só de posts nas redes sociais, mas também de manifestações via imprensa, de ser entrevistados na imprensa.
Então imagina eles ouvindo tudo isso. Tudo isso. E aí vão perguntar, e o que tem contra você, Felipe? Olha, tem uma acusação, que não é denúncia, não é acusação criminal formal, tem uma suspeita, vamos colocar assim, de que ele teria escrito a minuta do golpe, mas não tem prova para além da palavra do delator. Pelo menos não veio nada a público, além da palavra do Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, de que ele teria escrito a minuta do golpe. E por lei, você não pode usar uma delação, a palavra do delator, sozinha, nem para prender, nem para acusar criminalmente ninguém. Gente, então vocês estão vendo, imagine o cabelo em pé lá do relator da Comissão da Liberdade de Expressão, da OEA, preocupado ouvindo tudo isso. Imagina a cara dele, vai ser difícil de acreditar nos relatos, mas está tudo provado, documentado. Segue aqui, ó. A delegação da comissão, ligada à Organização dos Estados Americanos, vai ser chefiada pelo advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, que é o relator especial para a liberdade de expressão do órgão. O Pedro Vaca, hein? Imagina o relator de liberdade de expressão, então, ouvindo tudo isso, o Pedro Vaca. Ele vai pensar aqui que a vaca foi pro brejo. O Pedro Vaca vai pensar que o Vaca também foi pro brejo, né? Porque é no brejo que está a liberdade de expressão aqui no Brasil. Mas não é só isso, gente. Olha aqui, ó. Também deve haver encontros com parlamentares ligados à direita que denunciam a censura por parte do STF, que vão esclarecer todo esse cenário de abusos e de perseguição que existe aqui. Então imagina, gente, como é que deve estar a cabeça do Alexandre de Moraes e dos ministros do STF. Devem estar todos desesperados. Eles perceberam agora que a fervura subiu, que a água subiu. Vocês entenderam por que eles saíram ontem liberando geral as redes sociais de várias pessoas? Até a Folha de São Paulo percebeu isso. Olha aqui no final. Nos últimos dias, Moraes liberou as redes de alguns bolsonaristas e influenciadores de direita, o que foi visto como um aceno dele à visita do relator. Olha isso, até a Folha de São Paulo percebeu. Lembrem que uma pessoa que faz parte da Corte Interamericana foi indicada pelo Gilmar Mendes, é advogado de Gilmar Mendes, Rodrigo Mudrovic. E a nossa suspeita é de que ele soprou no ouvido dos ministros do STF que, olha, o cenário aqui não tá bom para vocês. E aí eles saíram desesperados, liberando aí todo mundo. E ontem eu fiz um vídeo completo explicando essa história, que eu vou deixar para você na tela, no fim, na descrição. Não deixa de conferir, gente. E tudo isso aqui é só o começo, porque tudo isso vem do efeito Trump, que não parou, que não acabou, que só começou e não vai acabar logo. Pode vir ainda bloqueio de contas de ministros, bloqueios de passaportes e outras medidas como a punição dos próprios abusos praticados pelo STF no Brasil a partir da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tudo isso, gente, faz soprar ventos de esperança sobre nós. Mas será que é o fim dos abusos contra a direita? Não. É muito cedo e a gente ainda tem muito o que lutar. E aí, pessoal, qual é a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo? Viu? Esse libera geral do Alexandre de Moraes. Qual a sua opinião agora? Qual que você acha que vai ser a reação da OEA quando ouvir os relatos dos absurdos praticados aqui no Brasil? Conta aí para mim nos comentários. Pois é, pessoal, que a popularidade dos ministros do STF está em queda, né? Na verdade, nunca esteve tão baixa, né? 12% da população, você viu aí, nós colocamos no início do vídeo, 12% da população brasileira acredita realmente, né, na idoneidade, na justiça, na seriedade da corte. É muito pouco, pessoal. Se você olhar nos outros países, isso não acontece de forma nenhuma. E aí, isso chamou a atenção de autoridades internacionais. E agora, eles vão vir aqui e vão escutar os dois lados, né? Porque, na verdade, eles vão fazer ali um papel de juiz, vão escutar os dois lados. E a minha pergunta é, será que depois que esse órgão importante das Américas vier aqui no Brasil, escutar todo mundo, voltar com um relatório, o que isso pode trazer? Será que eles vão passar para o Donald Trump e para os seus assessores e secretários ali todas essas medidas para que justamente os Estados Unidos não entre em acordos comerciais com o Brasil ou pelo menos desfaça alguns acordos aqui? Será que o que eles levarem de material lá para os Estados Unidos vai trazer represárias aqui ao governo brasileiro, né? O Lula não está gostando nada dessa história. Para eles, pessoal, o pessoal da esquerda quer que deixa tudo do jeito que está, tudo às escuras. E tem outras ONGs e outras agências que com certeza mandam dinheiro e tiram dinheiro aqui do Brasil também, né? Muitas aí falam que estão em busca de combater o desmatamento, né? De tratar aí e proteger o meio ambiente aqui no Brasil, só que não. Tudo tem a ver com a política
do Brasil, né, com o controle do poder aqui no Brasil. Mas isso está chegando ao fim, pessoal. Isso está chegando ao fim porque agora o jogo está virando. E o jogo está virando e você precisa entender sobre isso. E para entender sobre tudo isso, se inscreva aqui no canal. Muitas pessoas estão nos assistindo aqui, assistem o vídeo até o final, mas ainda não é inscrito. Você precisa estar por dentro da política, tanto nacional quanto internacional. E nós vamos continuar trazendo aqui esse tipo de assunto, tudo o que acontecer passo a passo, tanto lá fora quanto aqui, que diz respeito ao seu bolso, ao seu dinheiro, à sua economia e ao futuro da sua família, nós vamos trazer aqui, porque um povo bem informado, um povo esclarecido, não vai ser escravizado. Se nós temos esse desgoverno hoje aí na frente do poder, é justamente porque o povo não prestava atenção na política. Agora, depois de 4, 6 anos para cá, é que o povo tem aberto a cabeça, a mente, para poder estudar, para poder acompanhar a política. Então, se você quer ficar bem informado, se inscreva aqui, dá um like nesse vídeo. Quando você dá um like, dá aquela força, né? E aí o YouTube repartilha aí para todo mundo. E eu quero que você coloque aqui nos comentários o seguinte, pessoal. Será mesmo que Alexandre de Moraes está recuando dos seus atos aí, né? Pelo menos arbitrários aí, né, de ativismo judiciário, ou não? Isso é apenas uma estratégia para poder fazer outras coisas piores mais para frente. O que você acha? Coloque aqui se isso é verdadeiro ou não, ou está apenas blefando, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.